Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de Jesus, capítulo de número 13, versículo de número 6 ao 9, que diz assim: Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, veja que passagem forte, né? Tudo tem um propósito na vida do ser humano. Sabe, irmãos, nada é em vão. Tudo tem um propósito para glorificar o nome de Deus. Vejam bem, vou resumir o texto para que vocês entendam o que o Senhor está querendo falar aos nossos corações neste dia de hoje. Jesus amou os seus até o fim. Foi compromissado. Tá certo, irmãos? Na ceia, antes da festa da Páscoa, foi reunido todos os discípulos e eles cearam, né? Só que o diabo colocou a traição no coração de Judas Iscariotes. E ele se retirou e foi vender Jesus por umas moedinhas, entregar onde Jesus estava para que Jesus fosse preso. Mas Judas também sabia que ele era filho de Deus e voltaria para Deus. Tá certo, irmãos? Então o que é que acontece? Quando isso aconteceu, Jesus Cristo pegou e reuniu mais ainda os discípulos que permaneceram com ele. Fora Judas, né? Que ele se retirou para vender Jesus. Então o que é que acontece? Jesus pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Então Pedro, sempre ele, né? O impossível. O impulsivo, quem diga. Ele sempre era muito impulsivo. Muitas das vezes quebrava a cara por não saber esperar, né? O que Deus estava fazendo, o que Deus estava cumprindo. Ele sempre era o mais curioso, sempre perguntando, sempre, né, irmãos? Mas glória a Deus por quem ele se tornou. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que é que acontece? Ele disse: Vai lavar os meus pés, Senhor. Nunca lavará os meus pés. O Senhor falou: Se você não se lavar comigo, não terá parte comigo. Então ele diz: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Veja só, Jesus disse que aquele que já se banhou com ele não precisava fazer o mesmo novamente. Era apenas um detalhe, lavar os pés. E que a gente possa fazer uns com os outros a mesma coisa, lavar os pés, que quer dizer se purificar, sabe, se santificar, buscar conselhos, buscar, sabe, revelar pecados, revelar fragilidade para que um cuide do outro, sabe, irmãos, em oração, em comunhão mesmo. E assim nós seremos fortalecidos. Entende, amados?
Então, Jesus disse também a Pedro: o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Sabe? E os discípulos entenderam o quão necessário foi este momento de ele lavar os pés com Jesus. Judas não lavou, então ele vendeu Jesus por umas moedinhas e ficou cheio de culpa, de remorso, e endureceu-se o seu coração, a ponto de ele não voltar para Cristo e lhe pedir perdão. Ele foi, amarrou uma corda e se enforcou, tirou a sua própria vida. Agora o engraçado é que Pedro, ele também traiu Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes. Antes que o galo cantasse. Mas Pedro tinha lavado os pés. Essa é uma revelação que Deus trouxe ao meu coração agora mesmo. Sabe, irmãos? Pedro se arrependeu amargamente. Por quê? Jesus viu que Pedro chorou amargamente depois que ele percebeu que tinha traído Jesus. Os homens chegavam até ele e diziam: ah, não é você que andava com o Messias? E Pedro: não. Sabe, Pedro sempre fugindo, dando desculpa, se saindo. Mas Jesus, no final de tudo, reconheceu o seu arrependimento, que foi seu choro amargamente. Ele sentiu a dor, mas ele continuou na presença. Feliz é aquele que continua na presença, mesmo quebrado, mesmo caído, mesmo rachado, o vaso que você se tornou. Se for nas mãos de Cristo, tem vida, porque Ele não te abandona. Ele vai fazer de você um vaso novo, com a mesma matéria-prima. Mas quando a gente é quebrado, aleluia, glória a Deus, na mão do inimigo, irmão. Ai de mim e de você se quebrar nas mãos do inimigo. É morte. Morte do corpo físico, morte da alma e morte do espírito. Vai ser atormentada, irmãos, a sua alma no inferno, um lago de enxofre ardente por todo o tempo. O corpo, ele vai ser consumido rapidamente pelos bichos da terra, né? Pelas larvas, pelos tapurus. Mas e a alma? Vai estar recebendo sofrimento para sempre, para a eternidade. Reflita hoje mesmo. Acalmar o teu coração, descansar no Senhor, lançar sobre Ele o fardo que você está carregando e está achando pesado. Essa ansiedade, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vós. Sabe, irmãos, a presença de Deus é muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos ser. Ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. Aos poucos a gente vai entendendo o porquê de certas coisas que a gente não entende agora, mas amanhã vai entender. Mas amanhã vai fazer todo sentido, vai compreender. Jesus vai morrer, vai ressuscitar, sabe? Vai preparar um lugar para você na eternidade e vai te dar, aleluia, glória a Deus,
a legalidade para que você possa levar o ide a toda criatura após ele. Sabe, irmãos, ele não só fez isso com um ou outro, delegou para todos que estivessem em sua presença, levar o ide a toda criatura. Cura, salvação, libertação, restituição, renovo, transformação. Jesus tem tudo isso em sua presença. Basta a gente querer, basta a gente nos dedicar e perseverar até o fim. Porque as demais coisas o Senhor faz por nós. Ele se responsabiliza por ter chamado você. Sabe, o que tiver ao nosso alcance, mão na massa, coloque em prática. Mas aquilo que foi impossível para ti, olhe para aquele que é dono do impossível. E o dono do impossível torna todas as coisas impossíveis em possível. Você crê? Toma posse dessa palavra. Guarda na tábua do teu coração. Descansa no Senhor. Espera nele. E o mais Ele fará. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a sua fé. Tenha acrescentado bálsamo ao teu coração. Tenha trazido calmaria, paz para o dia mau que você tem enfrentado. Jesus continua nos dando sabedoria, inteligência, sensibilidade para ouvir a tua voz, para ser usado em tua presença. Não permita que a gente seja covarde, Senhor. Por favor, trabalhe em nossa ousadia. Trabalha o nível da nossa fé. Trabalha a nossa autoridade para pregar, para ensinar como convém ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. É isso que nós te oramos e também já te agradecemos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui!